Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto aqui da Rural Clima e vamos para o nosso alerta agroclimático dessa quarta-feira, dia 20 de julho. Primeiramente falando aí sobre o Brasil, observamos aí pelas imagens de satélite que não há presença de muitas áreas de instabilidade sobre o país, o que mantém o tempo aberto e sem expectativas para chuvas sobre praticamente todas as áreas produtoras. Até temos a presença aí de certa nebulosidade sobre áreas do Paraguai, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná, bem como a região mais ao sul e litorânea aqui de São Paulo e também na faixa mais litorânea aqui do Nordeste. Porém, sem expectativas aí para chuvas e muito menos chuvas generalizadas, né? Para os próximos dias, então, vou colocar aqui um mapinha dos próximos 5 dias. Observem que tendência de chuvas apenas restrita ali ao Rio Grande do Sul e mesmo assim serão chuvas irregulares e de baixa intensidade em grande parte aí das áreas produtoras, mas que de maneira geral acabam aí favorecendo a manutenção dos níveis de umidade do solo, favorecendo o desenvolvimento das lavouras de inverno, principalmente aí do trigo. Para a região litorânea do Nordeste também temos previsões aí para algumas chuvas. Na maioria das áreas, essas chuvas deverão ocorrer de maneira irregular, mas temos aí essa instabilidade na região, bem como nessa região mais ao norte do Pará, Amapá, Roraima, e também nessa região mais ao norte do Maranhão. E se a gente considerar aí a próxima semana, que seria do domingo, né, ao longo do início da próxima semana, observamos que um novo sistema vai avançar pelo sul do Brasil, deve ficar muito restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, provocar algumas chuvas muito irregulares sobre áreas do Paraguai, divisa aqui entre Santa Catarina e Paraná e também na região mais litorânea de São Paulo. Mas observem que chove em algumas áreas ali da Argentina, então regiões aí produtoras de trigo, próximo a Buenos Aires, com expectativas para chuvas aí na última semana de julho, ok? Em relação a frio, pessoal, a gente tem uma tendência aí de que ao longo dos próximos dias as temperaturas têm uma gradativa elevação aí, tanto as mínimas quanto as máximas. Então a região central do Brasil aqui, né, incluindo a região sudeste, continuará com temperaturas bastante elevadas aí ao longo dos 10 últimos dias de julho. Na região aqui do Mato Grosso, as temperaturas mínimas também tendem a se elevar aí ao longo dos próximos dias. E no sul do Brasil, também com temperaturas mínimas um pouco mais amenas, com uma tendência aí de queda das temperaturas no final do mês. A gente tem expectativas para chuvas, então, na próxima semana, chuvas mais restritas ao Rio Grande do Sul, e depois da passagem dessa frente fria, o avanço de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas. Porém, não há expectativa aí de frio intenso que possa, né, trazer alguma preocupação aí a produtores, inclusive produtores de frutas no Rio Grande do Sul, canola, né? Enfim, não só para o trigo. Para regiões canavieiras e cafeeiras também não vemos aí expectativa de frio intenso, pelo menos aí ao longo dos próximos 10, 15 dias, que possam trazer alguma preocupação aí aos produtores, tá? Então, pessoal, esses aí são os próximos dias, né? Previsões aí para o Brasil. Em relação ao mês de agosto, o que a gente pode esperar? A gente tem aqui as rodadas mensais, né? Então a gente observa o quê? Que agosto ainda será um mês marcado por chuvas, principalmente na região mais sul do Brasil, que vai favorecer aí a manutenção dos níveis de umidade do solo para as lavouras de inverno, e algumas chuvas já começando a ocorrer tanto no Mato Grosso do Sul, São Paulo, algumas áreas de Minas. Porém, a tendência é que essas chuvas venham de maneira muito irregular, são chuvas de baixa intensidade. É claro que a gente precisa ficar atento a essas primeiras chuvas ali em agosto, porque a gente tem um bloqueio atmosférico aqui na região central, né, que está mantendo o tempo seco e bastante quente. Então, quando essas primeiras chuvas chegarem, a gente pode ver registros aí de temporais, principalmente que possam trazer algum transtorno na parte civil, tá? Então, ficar muito atento ali a essas primeiras chuvas de agosto. Mas, de maneira geral, essas chuvas vêm muito irregulares, de baixa intensidade, falando aí principalmente para a parte agrícola, ok? Agora, falando um pouquinho de Estados Unidos, pessoal, a gente viu aí no último relatório
que as condições das lavouras permanecem muito parecidas com o que foi na última semana. Em relação às chuvas observadas aí, né, registradas ao longo da primeira quinzena de julho, a gente teve chuvas muito irregulares em algumas áreas, não foram em todas. Então a gente observa aqui algumas regiões do meio oeste americano com chuvas boas, variando ali entre 100 e 150 milímetros, porém outras áreas com chuvas variando entre 30 e 50 milímetros. Se a gente olhar aí para frente, as expectativas de chuvas para os próximos 15 dias são de chuvas muito irregulares em algumas regiões. Então, se a gente pega aqui o Texas, região de Nebraska, Kansas, Oklahoma, essas regiões aqui das Dakotas, tem expectativas de chuva sim, porém muito irregulares em algumas áreas. Então, se a gente pega algumas áreas que não tiveram chuvas muito significativas nessa primeira quinzena de julho e pega aí algumas áreas sem chuvas, né, para os próximos 10 dias, as condições de algumas lavouras podem piorar aí ao longo das próximas semanas, tá? Então, ficar bastante atento, o mercado ele deve ficar bastante agitado aí, principalmente por essas chuvas irregulares, e não só por isso, né? A gente tem temperaturas muito elevadas também ao longo aí dos próximos dias, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, principalmente essa região do Texas, novamente aqui subindo, né, para a região norte, aqui para a região das Dakotas, temperaturas bastante elevadas ainda, o que acaba afetando aí o desenvolvimento das lavouras. Principalmente, a gente pode até ter algumas chuvas, mas com essa alta temperatura, né, prejudica um pouco as plantas aí também, ok? Então, pessoal, essas são as previsões aí também para os Estados Unidos ao longo dos próximos dias. Se a gente for falar de agosto também lá para os Estados Unidos, observem que a gente tem uma condição de chuvas, aí melhora um pouco essa condição de chuvas para o sul do país, mas a gente tem alguns locais aí no meio oeste americano com uma tendência de anomalia de chuvas negativas, pouco, mas tem, tá? Então, vamos ver aqui as chuvas, olha. Considerando o mês de agosto, ó, a gente tem algumas chuvas, não temos uma ausência, né, de chuvas, mas com chuvas que de certa maneira pode ser irregular em algumas áreas, o que acaba prejudicando pontualmente o desenvolvimento de algumas lavouras, tá? Não dá para falar em quebras ainda, mas ficamos aí com um estado de atenção para algumas áreas aí, caso essas chuvas previstas aí para esse final de julho não venham ocorrer em algumas áreas, ok? Então, pessoal, esse é o nosso alerta de hoje. Um abraço a todos e um ótimo dia.